Boa noite, a paz seja com todos. Eu gostaria de hoje ler com vocês no Evangelho de São Lucas, do capítulo 12, lendo do versículo 22 até o 31. Diz assim: E disse-lhes, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando com os seus discípulos, e ele falava a respeito da ansiedade. Nós, muitas vezes, nos vemos ansiosos, e ainda mais em situações difíceis, como essa que o país e o mundo está passando, muitas pessoas se veem ansiosas, se veem às voltas com a ansiedade. E Jesus, ele começa essa palavra dizendo: não andeis ansiosos em nada, não andeis ansiosos pela vossa vida. Muita gente fica preocupado: será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter com o que me vestir? Será que eu vou ter onde morar? E todas essas coisas que nós muitas vezes nos deixamos estar ansiosos, são, na verdade, um medo de que algo vai faltar ou que algo não vai dar certo, não é verdade? Mas Jesus, ele nos ensina um caminho diferente. Ele nos ensina o caminho da fé, da confiança em Deus. Ele começa aqui nessa palavra a mostrar a respeito. Ele mostra os passarinhos, ele mostra as plantas. Ele diz: Deus cuida de todas elas. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das plantas, Ele não cuidará também de nós? Claro que Ele cuidará. E aqui nessa palavra, Ele diz desde o começo: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis preocupados, porque a preocupação, a ansiedade, ela aniquila as nossas energias, aniquila as nossas forças, e nós precisamos realmente nos livrar disso. Se você é ansioso, se você é ansiosa, apreensivo, aprenda a descansar em Deus, aprenda a ter fé em Deus, a confiar que Deus cuida da sua vida, cuida do seu alimento, cuida da sua casa, da sua família, e Ele vai estar assim tomando conta de você. A palavra diz mais aqui que a vida é mais do que o sustento e o corpo é mais do que o vestido, não é verdade? Ele diz aqui que nós devemos realmente não andar ansiosos. Ele diz: porque qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar algum tempo de vida? Você vai poder aumentar a sua vida? Vai poder espichar o tempo da sua existência aqui? Não vai, não é verdade? Se a gente não pode nem isso, por que a gente fica ansioso então pelas outras coisas menores, não é verdade?
Por que a gente fica ansioso com aquilo que é pequeno, aquilo que realmente não é tão importante assim? E Deus diz aqui, se a gente não pode nem com as coisas mínimas, né? Muitas coisas nós somos impotentes, a gente não pode nem as coisas mínimas, tem coisas pequenas que a gente não tem como resolver, não é? Mas quando você confia em Deus, então você sabe que você tem a solução em Deus, que Deus vai dar a resposta certa, na hora certa, e Deus cuida de você. Quando você tem esta ciência, você tem esta sabedoria de que Deus está cuidando de você, então você para de viver a ansiedade, você para de ficar ansioso, de ficar aflito, preocupado, não é verdade? Então, e importante saber aqui que Jesus disse que o vosso Pai Celestial, que Deus sabe que nós precisamos das coisas, nós precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos morar, precisamos nos abrigar, nós precisamos realmente de muitas coisas, não é verdade? Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Diz aqui, o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Né? E ele disse então, mas buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai antes de tudo o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente entra numa situação de desespero, porque também nós invertemos a prioridade. O que é mais importante? Não é? O que é mais importante? E Jesus dá aqui a receita. Primeiro, o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você consegue acreditar nisso? Você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus pode realmente suprir todas as suas necessidades? Muito mais tem Deus para nos abençoar do que nós podemos imaginar. Deus é o dono de todas as coisas. Não é verdade? Ele é o dono de tudo. E ele diz aqui, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muita gente fica preocupado e pensando só nas outras coisas, e esquece-se do reino de Deus, esquece-se de Deus, esquece-se que Deus é verdadeiro, e que Deus, Ele está atento, e Ele sabe o que os seus filhos precisam. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, então você pode confiar que Ele cuida de você. Aqueles que são pais e que são mães sabem que os pais fazem tudo pelos filhos, não é verdade? Quanto mais o nosso Pai Celestial cuidará de nós, não é verdade? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará coisas boas, dará bens àqueles que o buscam. Que Deus te abençoe, que você lance fora toda a ansiedade, que você confie em Deus, aprenda a viver em confiança, em fé, rompendo em fé, vencendo as barreiras, destruindo o medo e lançando fora toda a ansiedade e toda a apreensão e todo o medo. Deus abençoe você e a sua família, e que Deus esteja protegendo, te trazendo saúde a você, aos seus, protegendo você de todos os males. É a minha oração, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.